Vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Boa tarde para você que está aí ligado junto com a gente, começando a nossa aula desta quarta-feira. Então vem junto com a gente lá no youtube.com/teológicavida, onde você pode assistir a nossa aula, participar também fazendo perguntas que serão respondidas durante o programa, tá bom? Então você pode participar também através do nosso WhatsApp da vida, 12997472010. Pastor Everton Alves, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a você que nos acompanha em mais um programa Vida Teológica. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um programa mais do que especial. Se você se recorda, a última vez que nós estivemos aqui nas quartas-feiras, nós falamos que doravante faríamos aqui entrevistas, bate-papos especiais com pastores, teólogos, professores de teologia para abordar algum tema dentro da teologia ou dentro da Bíblia, em que nós pudéssemos focar a questão da hermenêutica, porque você que nos acompanha, você que é o nosso ouvinte e teleinternauta assíduo, você sabe que nós estamos toda quarta-feira aqui, exceto a última quarta-feira do mês, tratando justamente sobre esta, que é a ciência e a arte da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica. E nós tivemos aulas muito especiais, falando dos princípios da hermenêutica, tratando sobre diversas ferramentas que nos auxiliam na interpretação da Bíblia, como os gêneros literários, as figuras de linguagem, as expressões idiomáticas. Fizemos aulas especiais sobre tipologia bíblica e também abordamos aqui durante vários programas a questão da história da interpretação da Bíblia. E veja que nós tivemos uma aula especial falando também sobre os fatores determinantes no momento da interpretação. E a gente viu nessa aula especial que um desses fatores determinantes no momento da interpretação da Bíblia está associado em relação aos pressupostos que todos nós carregamos quando nós nos debruçamos ao texto e quando vamos ali fazer a nossa interpretação do livro de Deus. E a gente viu que entre esses pressupostos nós temos os pressupostos teológicos, nós temos os pressupostos históricos, nós temos os pressupostos epistemológicos, temos os pressupostos ideológicos. Portanto, hoje nós vamos enfocar um pouquinho sobre isso, porque o tema do nosso programa é teologia da libertação. Você já ouviu falar sobre a teologia da libertação? Deixa eu te falar, na verdade, esta é uma vertente teológica mais voltada ao catolicismo romano. É isso mesmo. Ué, mas espera aí, o que isso tem a ver com o nosso mundo evangélico, né? O que tem a ver com o âmbito evangélico, a teologia da libertação? Você vai entender um pouquinho melhor do programa. Afinal, como nós dissemos aqui, o nosso foco é tratar do tema sobre um viés, sobre uma perspectiva hermenêutica. Então, quais seriam os fatores hermenêuticos que estão envolvidos dentro dessa temática da teologia da libertação? E eu, como não manjo muito do assunto, eu chamei alguém que é especialista. É o nosso querido convidado especial, o pastor Luciano Scala, que já está aqui conosco na mesa, e é ele que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, pastor Luciano, ao programa Vida Teológica. Tudo bem, pastor? Um prazer estar aqui, que Deus abençoe pastor Everton, que Deus abençoe todos da equipe aqui da Rádio Vida. E claro, você que está conosco, é um prazer estar aqui juntos e vamos aprender juntos, vamos dialogar sobre esse tema. Como o pastor mesmo disse, é um tema sobretudo católico, né? E a minha formação é em faculdade católica, eu estudei numa Pontifícia Romana e vai ser muito legal falar sobre este assunto, tenho certeza que vamos aprender juntos bastante. Que bacana, que maravilha. O pastor Luciano é um amigo, nós já caminhamos aí algum tempo nessa jornada aqui no meio midiático. E só para dar aqui, né, os predicados deste rapaz, vamos passar aqui um pouquinho do currículo do pastor Luciano. Ele tem uma graduação em filosofia, uma graduação em teologia, uma pós-graduação em bioética, me parece que também uma pós-graduação que está em andamento aí, isso. Não é isso? Em teologia e espiritualidade, é escritor de vários livros, pastor vice-presidente ali na comunidade evangélica Vale de Bênção, diretor de uma casa de recuperação para dependentes químicos e também presidente da ONG
Instituto Viver na Bênção. Olha que currículo invejável do nosso querido amigo, que só tem um defeito, né? É São Paulino, mas isso aí... Mas isso a gente não precisa falar hoje, A gente já trouxe uma aguinha, deixou disponível pra ele. Eu não quero mais água, não quero café, velho. Menos ainda água santa, pelo amor de Deus. A cabeça começou a doer, gente. A gente vai fazer uma oração por essa água aqui hoje. Tá bom. Mas tirando a brincadeira de lado, o pastor Luciano é uma pessoa altamente gabaritada pra gente trocar essa ideia aqui, um bate-papo. Então, se você quer tirar alguma dúvida, envia ali no nosso chat. Não se esqueça que nós temos o nosso canal oficial lá no YouTube. É só você procurar lá, Teológica Vida, já vai aparecer o nosso canal. Se você não é inscrito, já vou pedir a gentileza de você se inscrever, de você inclusive clicar ali no sininho para você receber as notificações. Sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, vai chegar esse alerta aí no seu celular, no seu computador. E você pode acompanhar todos os nossos programas que são transmitidos aqui, direto dos estúdios da Rádio Vida. Eles ficam disponíveis para você lá no nosso canal oficial. Aliás, essas entrevistas que nós vamos fazer aqui nas quartas-feiras, elas ficarão na playlist do nosso canal Hermenêutica. Então, só você procurar lá na playlist Hermenêutica, vai estar disponibilizado gratuitamente para você acompanhar os nossos programas, tá? Lembrando que é sempre oportuno que você tenha ali um caderno, uma canetinha para você fazer as suas anotações, porque a gente vai despejar bastante informação sobre teologia da libertação aqui, e é importante, nem sempre a gente guarda tudo, né? É importante você ter ali um bloquinho de anotações do seu lado, tá bom? E se você tiver uma dúvida, eu volto a dizer, mande ali no nosso chat, né? Escreva para nós qual que é a sua dúvida sobre esse tema. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre teologia da libertação, mas eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você que é nosso aluno de hermenêutica, que já está habituado aí com essa disciplina teológica. Você vai ver que essa temática é muito relevante para os nossos dias. Então, para a gente começar a contextualizar aqui o nosso público, pastor, eu gostaria que o senhor desse ali uma definição, um conceito do que vem a ser a teologia da libertação e qual foi a sua origem. Legal. Teologia da libertação, ela tem uma característica muito interessante. Ela é de origem católica, ela surge ali no meados dos anos 70 e ela explode na América Latina. Então é uma teologia católica de origem na América Latina, onde ela vai se desenvolver. E ela tem a sua característica principal, o fato dela ser aquilo que nós chamamos de uma teologia praxis. Não é simplesmente uma forma de pensar teologicamente, mas é uma prática cristã. Então é interessante que ela tem essa característica principal. É a prática cristã. É como ser cristão. E eles têm essa característica de fazer a leitura dos textos bíblicos usando exatamente essa lente, a prática cristã. Então eles se apoiam, se fundamentam nisso, né? Ela surge no ambiente católico e aí depois ela chega também no ambiente protestante, no meio evangélico. Ela chega com uma outra roupagem, com outro nome, né? Quando você vai estudar acerca da teologia da missão integral, você vai ver que eles possuem algumas semelhanças bem grandes. Então ela vai surgir nesse ambiente católico e no primeiro momento eu tenho para mim ali quando ocorre o Concílio do Vaticano II, a Conferência de Medellín, eu tenho para mim que ela surge muito bem intencionada, porque ela tem um olhar para o pobre, um olhar para o necessitado, um olhar para aquele que está numa condição menos favorável. Agora, o problema começa quando ela se torna exclusivista. Então, é uma leitura limitante da Bíblia. Então, eu vou ler a Bíblia e cada texto que eu leio com esse olhar da teologia da libertação. Então, veja bem, o intuito de Deus tirar o povo de Israel foi de libertar o escravo da condição de escravo e dar a ele uma condição de liberdade. Então, quando Jesus cura, por exemplo, o cego de Jericó, não era simplesmente uma cura, mas era a intenção de tirar um homem numa condição desfavorável, né, e dar a ele uma condição melhor de vida. Então, acaba que todos os textos da Bíblia é feito com essa leitura. Então, a teologia da libertação, ela começa muito bem, mas depois ela começa a ir para outros caminhos, para outros sentidos, se torna limitante, ela se torna muito ligada a um viés político, né? E ali começa então vários problemas. Ela foi bem aceita no início na Igreja Católica, mas ela começa a ser rebatida
Papa João Paulo II, por exemplo, o Papa Bento XVI, né? Com o Papa Francisco não, porque pelo fato dele ser latino e pelo fato dele ter essa visão, né, voltada aos pobres, e por isso que ele se chama Francisco, né? Não é por acaso esse nome. Então com ele não tem tantos problemas, mas com os papas anteriores, Bento XVI e João Paulo II, ela foi bem abafada e hoje não tem a mesma força que no início. É verdade. Veja que você que nos acompanha aqui no programa, algo que eu comentei muito nos programas anteriores, né? Todos nós vamos à Bíblia e sempre nós colocamos, veja, o pastor Luciano falou em leitura, em ótica, né? Todos nós colocamos algum óculos no momento que nós vamos interpretar a Bíblia. E esses óculos são dos pressupostos que todos nós carregamos e que nenhum de nós está isento, né? Exatamente. É até engraçado. Por exemplo, quando a gente fala em certos conceitos bíblicos fundamentais, como por exemplo, se eu falar aqui predestinação, né? Um arminiano vai olhar esta temática dentro da Bíblia com um viés, com um olhar. Já um calvinista vai olhar com outro olhar. E é assim, e a partir daí nós fazemos os nossos exercícios hermenêuticos e chegamos a determinados resultados. E pelo meu ver, a teologia da libertação que nasce ali no seio da Igreja Católica por volta do finalzinho da década de 60, começo da década de 70, ele já traz então esse pressuposto desta ótica mais social, né? Quais será que foram os principais proponentes, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, dessa teologia? Então, essa teologia, ela no Brasil, alguns nomes são fortes, né? Frei Beto, Leonardo Boff. Eu lembro que no meu primeiro dia na faculdade, na aula magna, eu tive uma aula com Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff, que lá no meio católico eles dizem que o teólogo de verdadeiramente é o Clodovis, que o Leonardo Boff não chega aos pés do seu irmão Clodovis Boff. Então no Brasil nós temos esses nomes, né? Nós temos o nome de Frei Beto, nós temos oh meu Deus, fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Nós temos Frei Beto, nós temos Leonardo Boff, nós temos Clodovis Boff, né? Dom Helder Câmara, que é um nome muito forte no Brasil. Então esses nomes foram os principais, né? Mas é uma teologia que a força dela não foi só no Brasil, né? Em toda a América Latina. Então nós temos, por exemplo, Dom Oscar Romero em El Salvador, John Sobino, nós temos ele. Então nós temos vários outros nomes. Mas esses aqui são, sem dúvida, os principais. Dizem que um dos principais expoentes é o padre peruano, né? O Gutiérrez, né? Gutiérrez. Na verdade, ele é considerado como o principal nome, né? O principal nome do padre Gustavo Gutiérrez. Ele é um nome forte. E aqui no Brasil, embora o senhor comentou que é o irmão dele, mas o Leonardo Boff é o principal expoente. É o famoso. É o mais famoso, é o cara midiático, é o cara que inclusive dialoga com grupos políticos, né? Ele é uma pessoa muito chegada do atual presidente da República. Sim. E tal. E parece que é ele que foi o grande introjetor dessa ideologia no meio político, né? Sim, trouxe essa proximidade. E Leonardo Boff, ele não tem simplesmente uma fluência dentro do catolicismo, mas na própria igreja protestante, né? Muitas igrejas, elas, sobretudo as igrejas da Missão Integral, elas dialogam muito bem com o Leonardo Boff, né? E o grande problema de tudo isso é que a teologia se tornou com um viés político. Recentemente, uma das falas do Papa Francisco foi que a Igreja do Brasil, acho que foi semana passada que ele falou isso, que a Igreja do Brasil, ela se tornou extremamente política, né? E é uma imagem, por exemplo, que o Papa tem da Igreja brasileira. Quando ele fala igreja, não está se referindo simplesmente à igreja católica, ele está se referindo à igreja cristã brasileira. De uma forma geral. Exatamente. Se tornou extremamente política. E isso é muito culpa, muita responsabilidade, tanto da teologia da libertação, como Missão Integral, e outros líderes que não levantam a bandeira, por exemplo, da Missão Integral, mas eles assumem um papel político no Brasil, tanto de direita como de esquerda, e de verdade, a igreja se tornou um negócio político bem complicado.
É verdade, infelizmente. Inclusive o senhor pontuou aí a questão da teologia da missão integral, que, digamos assim, é como se fosse a versão evangélica da teologia da libertação, né? Sim. E eu creio que também um dos grandes proponentes dessa visão é o Ariovaldo Ramos, né? Que é um nome muito forte. E ele também dialoga, então, com o Leonardo Boff e parece que eles têm muitas proximidades em termos doutrinários, né? Daquilo que a teologia da libertação pensa. Ariovaldo Ramos, o pastor Ed Renekiewicz, né? O próprio Ricardo Gondim, tantos outros pastores, né, que tem essa visão que no Brasil ela é muito mais liberal, tem essa visão de uma teologia mais liberal. Eles também têm essa visão muito ligada à missão integral, viés político. Isso é uma característica muito marcante deles. É verdade. O senhor falou em teologia liberal, me parece que a gênese de toda coisa nasce justamente com esse movimento da teologia liberal, né? Que se implementou tanto filosoficamente quanto teologicamente, quer seja no seio da igreja evangélica, quer seja no seio da igreja católica. É um movimento que até a gente falou muito sobre ele nas últimas aulas. Você que nos acompanhou, você se recorda disso. A gente falou bastante da teologia liberal, que nasce ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e vai influenciar muito o pensamento teológico do século XXI. Enquanto movimento histórico não existe mais, porém os resquícios do pensamento da teologia liberal está muito presente nos nossos dias, justamente quando surge então a teologia da libertação dentro do âmbito católico e a teologia da missão integral dentro do âmbito evangélico. Quais o senhor acha que são as principais bandeiras tanto da teologia da libertação quanto da teologia da missão integral? Então, o viés social. A característica principal é o viés social. E na verdade, eu acredito que o teólogo fazer uma leitura no âmbito social não tem tanto problema. Porque eles pensam o homem numa forma mais integral, numa forma mais holística, né? Ele pensa o homem não somente no seu âmbito espiritual, digamos assim, mas ele pensa também o homem no sentido corpo, né, no sentido espírito. Então ele pensa o homem na sua totalidade. Até aí não tem problema. Agora, o grande problema, no meu ponto de vista, é enxergar o pecado, por exemplo, como a questão social. Então o pecado ele deixa de ser visto no âmbito individual, ele começa a ser visto, compreendido no âmbito social. Então, por exemplo, o pecado não é simplesmente você errar no sentido real da palavra, hamartia, não é somente você errar o alvo, mas é você deixar de fazer o bem, é você deixar de alimentar o necessitado. É claro que isso é pecado, mas para a teologia da libertação, para a teologia da missão integral, a ênfase maior é nisso. Então, aí se torna problema. A igreja, ela deixa de ter simplesmente E olha que eu sou um pastor ligado ao social. Eu faço projeto social. Eu entendo essa teologia praxis. Eu entendo o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo de número 2, né? Dessa necessidade da fé ligada com as obras. Mas esse não é o problema maior. Esse não é o centro da teologia, o centro da nossa fé cristã. Para a teologia da missão integral, para a teologia da libertação, Jesus veio também para libertar o homem da condição de miséria. E na verdade a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus veio para libertar o homem da condição de pecador e dar ele acesso a Deus, acesso à salvação que nós não tínhamos. Então, olhar para o pecado, olhar numa visão soteriológica e pensar que Jesus veio para tirar a pessoa da condição de miséria é você limitar muito o papel de Jesus, o papel da sua morte dentro do plano de salvação. Eu acho que esse seja talvez um dos pilares principais, pastor, da teologia da libertação. Perfeito, é isso mesmo. Veja que é um aspecto reducionista que eles têm da fé, não é? E isso acaba levando em relativizações e distorções de doutrinas fundamentais da fé. Fundamentais, sobretudo fundamentais, como salvação, como redenção. Então isso compromete tudo. Por isso, quando o senhor estava falando acerca da importância da hermenêutica, né, do papel da nossa construção teológica, é exatamente por isso. Porque dependendo do óculos que
você estiver utilizando, você vai criar uma imagem totalmente equivocada acerca de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Então, veja a importância de nós estarmos discutindo isso, porque você vai ver no segundo bloco que nós vamos falar sobre o avanço desse tipo de pensamento teológico, inclusive dentro das instituições de ensino teológico, e o quanto isso é nocivo, não somente para o aprendizado teológico, mas também para a nossa fé, porque isso inevitavelmente irá se refletir nos nossos púlpitos, né? Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos para uma paradinha, nós vamos para um break, então é tempo de você ir no banheiro, tomar uma aguinha e logo a gente retorna, e no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre as questões dos erros hermenêuticos da teologia da libertação e sobre essa influência que ela gera nas instituições de ensino teológico. Se você tem uma dúvida, não se esquece, manda no nosso chat no YouTube, que se for oportuno a gente vai responder aqui, tá bom? Então, fica com a gente, não sai daí não. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. Despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva! Reaviva! Nesta quinta-feira, na Rua Palmares 400, no Parque Industrial em São José dos Campos. Reaviva! Toda quinta, 8 da noite, na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E aí, tudo certinho pra este fim de semana? Convida todo mundo que sábado, 1 da tarde, tem o Juntos em Família. É isso aí. Chama o pai, a mãe, a tia, a avó, cachorro, o gato, traz os filhos, tudo. Traz também a sogra, vai. Até a sogra amada. Principalmente a sogra, que tá imperdível. Não dá pra perder mesmo. Juntos em Família. Um programa pra todo mundo de casa. Marca aí pra não esquecer. Todo sábado, 1 da tarde. Aqui, nos 96.5 da Vida. Música boa, Toca na vida. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta com nossa aula de hoje. Estão por aqui Reinaldo Rodrigues,
Wanda Nascimento, Tânia Leico, Neuza Ferreira, Luiz Carlos Serralheiro Júnior, também Conceição Gold Faria, Roseli Rezende, Joseval Ribeiro. E chegou também uma pergunta da pastora, da Rosaura Mazeto. Maravilha. Primeiro, deixa eu saudar os meus queridos amigos e alunos que estão nos acompanhando. Como sempre, Simone, sala de aula cheia, né? Olha que maravilha, que bênção nessa aula especial que nós estamos tendo aqui com o pastor Luciano. Muito obrigado, viu, por nos prestigiar com a sua audiência. Esse Luiz Serralheiro é Brasilândia, viu? Ah, é? Que bênção. Olha aí, um membro lá da igreja do pastor. Tá ligado, é isso aí. Que bênção. Um abraço para vocês, tá? Então temos uma pergunta da Rosaura, é isso, Simone? Isso. Falar da teoria da libertação está ligada à teoria da prosperidade? Na verdade, só fazer uma adequação de termos aqui. Na verdade, não é teoria, é teologia. Teologia da libertação, teologia da prosperidade. Eu acho que são vieses totalmente antagônicos, né? O pessoal fala bem teoria mesmo, né? Então, explica para nós, por favor, verdade, teologia da prosperidade, ela tem esse viés de que a bênção de Deus está relacionada à prosperidade. Ou seja, se você é uma pessoa próspera, significa que você tem a bênção de Deus, porque você é próspero, né? Está muito ligado ao judaísmo antigo, muito ligado aos textos do Antigo Testamento, onde se acreditava que quando a pessoa era bem sucedida, significava que ela tinha a bênção do Senhor. E a gente tem contrapontos disso por isso que o Antigo Testamento é um livro carregado de teologias. Teologia da prosperidade, ela foi rebatida, por exemplo, no livro de Jó. Porque Jó era um homem fiel a Deus, leal a Deus, temente ao Senhor, e ele passa por adversidades. Ou seja, o fiel a Deus também passa por problemas. Então, essa teologia da prosperidade ou a teologia da retribuição, ela é combatida até pelos próprios textos do Antigo Testamento. Então, a teologia da prosperidade não tem nada a ver com a teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela entende que a bênção de Deus não está relacionada à prosperidade ou ao acúmulo de riquezas. A bênção de Deus está no fato de você repartir aquilo que você tem. É um viés totalmente diferente. É verdade, muito bem respondido, pastor, é isso mesmo. É engraçado também que nós falamos ali da teologia, são tantos termos que agora até me perdi, da teologia liberal como a gênese dessas duas teologias que surgiram ali no final do século XXI. E como o senhor mesmo disse, em especial aqui na América Latina. Mas eu vejo também que há uma visão filosófica, nascida ali com Marx, né? O sociólogo alemão, digamos assim, que acabou também influenciando o pensamento da teologia da libertação, né? Sim. Os movimentos sociais, né? Eles tomam força em Medellín, na conferência de Medellín, conferência de Puebla. Eles tomam força justamente por ter essa influência do marxismo. Perfeito. Então, essa forma, essa leitura, essa relação de cristianismo e marxismo, que parece uma coisa impossível de você relacionar, com a teologia da libertação e logo depois também com a teologia da missão integral, parece que elas conseguem criar um vínculo, né? Isso é muito interessante. Uma conexão. Exato. Que na verdade é inadequada, né? Porque cristianismo e marxismo é como a água e óleo, né? Impossível de se misturar. O marxismo, ele já começa por ser uma filosofia materialista. Exatamente. Né? E que leva a pessoa a, sendo necessário, lutar, tem essa luta de classes. Perfeito. E a própria teologia da libertação, ela também vai, de certa forma, não digo promover, mas ela vai chancelar essa tal luta de classes que é tão pregado pelo marxismo. Exatamente. E lá digamos assim, nos princípios marxistas, o marxismo ele já nasce como um pensamento anti-ateísta, né? Então, é impossível a gente conceber a ideia de um cristão adotando esse pensamento marxista nos dias de hoje e tentando conciliar esse pensamento com a teologia, visto que o próprio Marx, né, é claro que essa frase é atribuída a ele, mas na verdade nem é dele, mas ele mesmo dizia que a religião é o ópio do povo, né? Então, como que pode tentar conciliar um pensamento materialista, anti-Deus, anticristão, com um conceito de cristianismo, né? É algo impensável, não faz sentido, né? Mas com a teologia da libertação, que ela tem esse viés, e com a teologia da missão integral, ela acaba que ela consegue fazer
essa relação. Esse é o grande problema, pastor, das formas de nós interpretarmos, né? Esse é o grande problema da hermenêutica mal feita, equivocada, porque ela leva você a cometer erros gravíssimos, né? Erros que são essenciais da nossa fé cristã. Isso cria barreiras da pessoa com Deus. Então são conceitos, eu tenho até um livro que eu escrevi, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, que é o Desconstruindo e Construindo, que é justamente essa noção de nós desconstruirmos conceitos, que são conceitos equivocados, de uma hermenêutica passada de forma equivocada, que leva as pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, a se afastarem de Deus. Exatamente, algo que nós comentamos aqui nos programas anteriores, né? Que o papel do intérprete é fazer a exegese. Então, eu extraio do texto aquilo que o autor original quis comunicar. Mas o que nós vemos na teologia da libertação, teologia liberal, teologia da missão integral, é uma exegese, né? Eu introjeto um pensamento já pré-concebido por mim dentro do texto. Então eu vou procurar no texto algo que reforce o meu pensamento. Veja como é totalmente equivocado esse viés hermenêutico dessas teologias que nós estamos citando aqui, né? Para o senhor, quais seriam os principais erros hermenêuticos da teologia da libertação e da TMI também? Bom, eu entendo como são coisas fundamentais. Por exemplo, a soteriologia, ela se torna equivocada. O propósito de redenção é muito mais ligado a esta vida do que a salvação eterna. Então, assim... digamos, uma redenção social, né? Redenção, exatamente isso. Redenção social. É uma soteriologia social. Então, os textos da Bíblia são lidos com esse olhar social. A salvação, a redenção, tudo isso é para o agora, porque ela tem esse caráter apenas social. Ela se torna uma ciência social, quando na verdade nós estamos falando de salvação eterna, nós estamos falando de uma redenção da nossa condição de pecado, que não tem nada a ver com esse aspecto social. Eu entendo que a igreja ela tem que ter esse papel na sociedade, essa voz na sociedade, mas não é o papel fundamental da igreja. O papel fundamental da igreja é propagar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é perigoso, porque inclusive tira a esperança escatológica. A esperança do retorno de Jesus Cristo, justamente para nos livrar dessa condição material que nós estamos. Né? Exatamente. E a gente percebe isso desde os evangelhos, que foi um erro combatido pelo próprio Cristo. Porque as pessoas tinham a noção de que a redenção ocorreria com o Messias libertando o povo do jugo de Roma. E na verdade Jesus não trouxe essa proposta. Porque chegavam para ele e perguntavam: e aí, a gente paga imposto para Roma? Nós devemos pagar imposto para Roma? E Jesus falou: dai a César o que é de César. Então peraí, como assim? Se ele tem o caráter de salvar, de libertar, como que ele ordena nós pagarmos imposto para Roma? Não faz sentido, né? Eles queriam um Messias político-social. Alguém que libertasse o povo judeu da opressão romana, né? Exatamente. E Jesus veio trazer uma outra proposta. Ele mesmo dizia, o reino dele não é deste mundo. Exatamente. E é um equívoco hoje nós pensarmos teologicamente apenas com esse olhar social. Esse não é o papel do verdadeiro evangelho. Esse não foi a proposta de Jesus. E não deve ser a nossa proposta. A proposta de Jesus, ela não é reducionista apenas, ou limitante apenas para essa vida. Verdade, perfeito. É como o senhor pontuou, não quer dizer que não devamos, como igreja, né, olhar para os mais necessitados, para aqueles que estão desfavorecidos financeiramente na nossa sociedade. É papel da igreja também tratar isso daí. Nós precisamos sim, a nossa fé não pode ser uma fé teórica, precisa ser uma fé prática, né? Tiago falou que aquele que diz ter fé, ele precisa também mostrar com as suas obras que ele demonstra essa fé. Claro que não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, né? Então precisamos sim ter esse olhar voltado para aqueles que mais precisam, mas acima do amparo social, existe um amparo espiritual que nós precisamos dar. E como o pastor colocou, o pastor tem experiência com isso, porque o senhor também é presidente de uma ONG que faz um trabalho social muito importante aqui em São Paulo, né? Sim, nós temos hoje um grande projeto na nossa cidade,
aqui na cidade de São Paulo, na capital, né? Que é um trabalho de ajuda. Nós ajudamos dependentes químicos, nós temos um trabalho, uma casa de recuperação, nós temos um projeto desenvolvido na nossa comunidade. Eu sou pastor de uma igreja localizada na Vila Brasilândia. Quem é de São Paulo sabe que a Brasilândia é periferia, é um lugar, é um bairro simples, né? Onde nós desenvolvemos ajuda com famílias, uma média de 30, 40 famílias semanalmente são atendidas, né? E o trabalho nas ruas, então nós atendemos essas pessoas em situação de exclusão. Mas o nosso papel não é apenas lidar com essa pessoa da extrema exclusão, que seria o dependente químico, que seria o morador de rua. Não, nós enxergamos o ser humano independente da sua condição social. A teologia da libertação, ela faz preferência ao pobre. Ela, na verdade, se torna exclusiva ao pobre. E nós precisamos ter uma visão mais ampla. O evangelho não é pregado apenas aos pobres, ele é pregado a todos. Jesus pregou para os excluídos, sim. Então você lê, por exemplo, lá em Lucas, Jesus dando preferência à criança, à mulher, ao pobre, né? À viúva, ao gentil, certo. Mas não era apenas para eles. Jesus também desenvolveu o seu ministério para os judeus, né? Para todos. Então nós não podemos ter essa visão limitada, pastor. Perfeito, exatamente. Pastor, o senhor que também já estudou em instituições de ensino, mas com viés católico, é formado pela PUC, é isso? Eu tenho formação pela PUC e uma pontifícia de Roma, Santo Anselmo lá de Roma. Como que o senhor enxerga a influência da teologia da libertação dentro dessas instituições de viés católico? O senhor acha que ainda é forte essa influência ou ela já vem se arrefecendo nos últimos anos? Ela não é forte. Ela não é forte. Quando você pensa em instituições católicas, que ela tem uma visão mais da ortodoxia, ela tem essa ligação muito mais com pensamentos, por exemplo, de papas, como o de Papa Bento XVI, o próprio João Paulo II, elas são muito mais fechadas para essas doutrinas, para esses ensinos da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, ela foi, de certa forma, abafada. Ela não tem força no Brasil. Ela não tem força. Ela teve força na América Latina, no Caribe, né? Ela teve força, ela foi um tufão que passou. Ela passou. Ela teve uma explosão na época, né? A Igreja Católica vinha de um momento onde as questões sociais na América e no Caribe propiciaram, exato. Propiciaram o surgimento da teologia da libertação, mas logo depois elas foram perdendo forças. Papa João Paulo II refutou bastante, o próprio Bento XVI. Então, nas instituições que são mais ortodoxas, nós não temos ensinos voltados à teologia da libertação. Mas temos sim algumas faculdades, a própria que eu estudei, a maioria dos meus professores eram da teologia da libertação. Eu tive aula com eles, então assim, na instituição que eu me formei, sim. Mas você pensa, por exemplo, no São Bento, você pensa na PUC, não, daí não tem força, eles não têm expressão lá dentro. Agora eu vejo que, por outro lado, nas instituições de ensino teológico evangélicas, é claro que a gente falou ali da versão evangélica da teologia da libertação, que é a TMI, eu vejo que é uma crescente, principalmente porque a teologia liberal ela é introjetada de uma forma muito profunda, em especial nas instituições que têm os seus cursos de ciências teológicas validados pelo MEC, né? A gente vê que nos seminários teológicos independentes não é tão forte a teologia liberal, mas já aquelas voltadas para os seminários e as faculdades que têm o reconhecimento do MEC, parece que há uma crescente, justamente porque ela é puxada pelo ensino da teologia liberal. Então, professores de linha liberal trazem muito o conceito da TMI para dentro dessas universidades, né? Com certeza, porque ela tem essa questão da sociologia, ela vai ter na sua grade a sociologia, ela vai ter na sua grade a filosofia, né? Que tem totalmente ligação com aquilo que nós entendemos por teologia liberal, né? Na instituição que eu me formei, só poderia estudar quem tivesse a formação filosófica. Então, se você não tivesse filosofia, você não poderia estudar lá. Ou se você poderia até estudar, mas o seu certificado, o seu diploma não era validado, né? Por quê? Porque você não tem a formação filosófica. É necessário, dentro de uma faculdade que tem esse viés para teologia da libertação.
Perfeito, é isso mesmo. Eu tô até vendo aqui no nosso chat, no YouTube, o nosso querido ouvinte, Joseval Ribeiro, assíduo, né? Aluno aqui do Vida Teológica. Ele fez um comentário aqui sobre o pastor Ariovaldo Ramos, se ele pertencia à teologia da libertação. Na verdade, Joseval, a teologia da libertação é uma visão católica, tá? A visão evangélica é algo muito similar à teologia da libertação, mas é a teologia da missão integral, em que o Ariovaldo Ramos, pelo menos aqui no Brasil, me parece ser um dos maiores proponentes, e junto com ele outros tantos, né, como o Ed Renekiewicz, o Ricardo Gondim, que o pastor já colocou, pastores expoentes aí do nosso tempo também, o pastor Henrique Vieira, Caio Fábio também. Basicamente tá todo mundo ali ligado a este pensamento, né? Bom, eu gostaria que a gente já está caminhando quase que para o final do nosso programa, que o senhor desse uma visão geral de como o nosso aluno de teologia, porque visto que o nosso programa aqui é voltado para a docência teológica, como que o aluno da Teológica Vida, ele pode se preparar intelectualmente e espiritualmente para não cair na nocividade desse movimento, tanto da teologia da libertação quanto da TMI? Como o senhor acha que deve ser o preparo bíblico intelectual do aluno em relação a essas visões? Legal, ótima pergunta, pastor. É assim, todas essas teologias, se nós pensarmos teologia da libertação, missão integral, a teologia negra, se nós pensarmos na teologia feminista, exclusivista, inclusiva, todas essas teologias, elas são limitantes. Todas elas não dão conta. Elas não dão conta de tudo aquilo que a Bíblia apresenta. Então, quando você está lidando com uma teologia desta forma, você tem que entender que é uma visão limitante. Você está enxergando a Bíblia, você está enxergando Deus, teologicamente dizendo, com um olhar muito limitante, muito restrito. Então nós precisamos entender que todas essas teologias, elas carregam a importância, mas a partir do momento que ela se torna exclusiva, ela se torna um problema. Então, você lê a Bíblia com uma visão feminista, você estará cometendo grandes erros. Você lê a Bíblia com uma visão inclusiva, você vai cometer diversos erros. Você enxergar a Bíblia por uma visão da teologia da libertação, você estará cometendo sérios erros. Então, a gente precisa ler a Bíblia com um olhar da simplicidade, da humildade do Evangelho. Nós complicamos muito, pastor. Nós complicamos muito. Então, às vezes, nós tentamos fazer um olhar mais técnico de um aspecto como a teologia da libertação, olhar a Bíblia dessa maneira, você vai cometer vários erros. Porque a Bíblia não é isso. A ideia, a noção de Jesus não é vir ao mundo. Jesus não veio ao mundo e morreu para tirar o pobre da pobreza. Não foi isso. Jesus não veio ao mundo e morreu na cruz para fazer a mulher ter um espaço na sociedade. Não é isso. Então, toda visão teológica limitante vai levar você a se relacionar com Deus por um caminho limitante. Vai levar você a cometer erros gravíssimos, teológicos gravíssimos. E em momentos que a Bíblia não está falando de social, você vai enxergar o social. Isso é um problema muito sério. Exatamente, perfeito. O apóstolo Paulo, inclusive, nas suas epístolas, ele dizia, né? Eu temo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. E é algo que eu tenho dito aqui muito para a nossa audiência. Interpretar a Bíblia não é fácil, é muito difícil, mas é possível. Né, aplicando a teologia de maneira correta e com o auxílio do Espírito Santo, porque a Bíblia ela é um livro humano, mas acima de tudo ela é um livro espiritual. Então eu preciso estar em oração, em consagração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que eu possa interpretar a Bíblia de maneira correta. Então a gente tem que ir para o texto com humildade, entendendo que é um Deus transcendente, infinito, todo-poderoso, que está se comunicando com seres que são extremamente finitos e limitados. Então, há uma dificuldade muito grande no momento que a gente vai interpretar a Bíblia. Por isso, precisamos do auxílio do Espírito Santo para que a gente não caia nessas armadilhas, como o senhor disse, né? De olhar a Bíblia apenas com um viés específico e limitar a leitura bíblica a partir desse viés. Então, algo que nós sempre ponderamos aqui no nosso programa. Vá ao texto tendo como pressuposto, na verdade, a principal regra das Escrituras, que é
A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes, como o senhor disse, a gente quer complicar tanto no momento dos nossos exercícios hermenêuticos e esquecemos disso. A Bíblia, ela abarca vários assuntos. Ela abarca vários gêneros literários, ela abarca muitas situações de complexidade, mas acima de tudo ela transmite uma mensagem muito simples. A mensagem de redenção na pessoa, no sacrifício bendito de Jesus Cristo, que é um sacrifício que veio muito além do que nos libertar de uma condição social limitante, mas acima de tudo, nos trazer a esperança da vida eterna. A vida em um lugar onde não haverá mais, inclusive, injustiças sociais. Exatamente. Não haverá mais pobreza, não haverá mais morte, não haverá mais doença, né? Então, essa é a expectação do crente, essa é a nossa esperança, é o reino dos céus. Olha, pastor, o nosso tempo passa muito rápido. Mas já passou, então? Já estamos ali a poucos minutos do fim. Legal. Mas antes de terminar, eu queria primeiro fazer um agradecimento especial ao senhor. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas vezes, porque o senhor tem muito a contribuir com o nosso programa. Mas antes, eu gostaria que o senhor deixasse algum recado. Como a gente pontuou aqui, o senhor tem uma obra social muito importante aqui na cidade de São Paulo. O senhor também tem um trabalho com dependentes químicos. Eu queria que o senhor abordasse mais esses aspectos, porque eu sei que talvez a nossa audiência, do outro lado, tem alguém que precise né, de ser assistido por um serviço que o senhor está à frente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Legal. Aqui em São Paulo a gente tem muito o nome do padre Júlio Lancelotti, que é um padre que tem essa característica, né, do trabalho social. E no nosso meio aqui evangélico nós temos o Luciano Scala. Nós temos esse trabalho também. É um trabalho onde nós assistimos pessoas que estão em situação de rua, que é uma população crescente. A cada semana aumenta o número dessa população. Nós tínhamos uma estimativa antes da pandemia de aproximadamente 25 mil pessoas nas ruas. Uau. Hoje nós estamos falando de pelo menos 60 mil pessoas, fora as pessoas que moram em invasão. São aqueles prédios, né, sem condição alguma, e as pessoas acabam morando e correndo sérios riscos, né? E é um trabalho que nós desenvolvemos. A nossa igreja é uma igreja de bairro, é uma igreja de periferia, uma igreja simples, mas nós temos essa característica, que é da ajuda de enxergar um homem de forma integral. Não apenas dar a ele a palavra, o evangelho, a salvação, mas também dar condições para que ele possa ter um prato de comida, para que ele possa ter uma cesta básica para alimentar a sua família. Então essa é uma característica nossa. Sou um pastor que eu tenho esse olhar da teologia, mas eu também tenho esse olhar social. Eu enxergo Tiago, capítulo de número 2, a necessidade sim da fé e das obras. Nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos, mas o salvo, ele pratica boas obras, né? Perfeito. Ele tem essa característica de amar e de ajudar o próximo. Então, bom, você que está assistindo ou ouvindo e tem a necessidade, precisa de ajuda. Talvez tenha alguém na tua família que passa pelo problema das drogas. Eu tenho uma casa de operação onde a nossa igreja atende e ajuda essas pessoas. Então, para você falar comigo, é nas minhas redes sociais, mais fácil, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você coloca Luciano Scala e você vai ter acesso ao meu material, ao meu conteúdo e aos meus contatos. Ou então, pelo WhatsApp, né? Que é o 011... São Paulo, 011, e o número é o 964-242661. 964-242661. Precisando de ajuda ou desejando ajudar, porque é um trabalho grande. Nós estamos construindo uma cozinha agora, finalizando já esta obra, uma cozinha de 100 metros quadrados. Olha que bem. É um investimento muito alto. Então, se você pode nos ajudar, seja um parceiro nosso. É só entrar em contato comigo. Perfeito. Outra coisa que eu gostaria de pontuar antes da gente encerrar é que o pastor Luciano também é um escritor de mão cheia. Aliás, eu adquiri um livro do pastor que é Encontro com Deus na Caverna, não é Legal. Isso? Que ele faz ali ele tem uma visão sobre aquela passagem de Davi na caverna de Adulão que é fantástica. Eu gostei demais. Que bom. Fiz até a resenha lá nas redes sociais que eu achei muito produtivo e edificante esse livro. E como que faz para adquirir os livros do senhor? Fala um pouquinho também de outros temas que o senhor tem. Eu tenho um tema que eu acho ele muito pertinente para nossa conversa de hoje, que é o Por Amor à Sua Palavra, que na verdade é uma adaptação do meu trabalho de conclusão, do meu TCC. E nesse projeto eu falo, por exemplo, de Dom Oscar Romero, eu falo da missionária irmã Dorothy Stang, eu cito Martin Luther King, que foram expoentes cristãos que tiveram esse viés social.
Martin Luther King, a missionária. Equilibrada. Exatamente. E foram martirizados por conta disso. Verdade. Então é um livro que recomendo a leitura para vocês. Inclusive, no nosso próximo encontro eu vou te trazer um de presente. Que chique, Era para ter trazido hoje, mas eu não tinha na minha casa, eu tinha só na igreja. Mas eu prometo te trazer. Obrigado. E se você quiser, são 9 temas que eu tenho, né? Se você quiser adquirir um dos temas, é os mesmos contatos. Você pode me encontrar nas redes sociais ou no meu WhatsApp e nós vamos passar para você como adquirir os livros. Lembrando que toda venda ela é revertida de forma integral para os projetos que nós realizamos. Bacana, parabéns, pastor. O senhor me honrou muito aqui com sua presença no nosso programa. Como eu disse, eu espero que seja a primeira de muitas. Eu tenho certeza que você aí do outro lado foi muito edificado com tudo aquilo que a gente pôde trazer como contribuição aqui para falar sobre a teologia da libertação, sobre a teologia da missão integral, que são temas bastante relevantes, muito importantes para os nossos dias. Então, eu te espero no nosso próximo programa Vida Teológica, na quarta-feira que vem, e aqui na nossa bancada nós teremos mais uma entrevista com um outro líder espiritual, um outro teólogo, para a gente tratar de assuntos relevantes dentro da teologia, como sempre, com um viés voltado à hermenêutica, à ciência da interpretação da Bíblia Sagrada. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa. Você ouviu Vida Teológica, de volta amanhã ao meio-dia. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida. Tudo de bom. Em você, empresário. Você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo. A agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116. 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Sintoniza aí. Tudo de bom. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente